tema dessa minha mensagem, irmãos, é esse: a história de Filipe. Eu quero ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Versículo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 5 diz assim: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe. Vamos continuar aqui. Prócoro, Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito de Antioquia. Esse Filipe, que nós vamos falar sobre ele, não é o Filipe que foi escolhido para ser apóstolo de Jesus. Acredita-se que esse Filipe, ele se converteu quando o apóstolo Pedro estava pregando, porque antes o Espírito Santo havia sido derramado sobre eles, e nessa pregação quase 3.000 almas se converteram. Acredita-se que esse foi o dia da conversão de Filipe, mas nós entendemos pelas Escrituras que tudo começa a vida de Filipe quando ele decide ser um discípulo de Jesus, quando ele decide reconhecer que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias prometido. Ele recebe uma nova vida, ele recebe uma nova identidade. No capítulo 6, no versículo 1, diz que houve uma murmuração dos gregos, dos cristãos gregos, contra os cristãos hebreus, porque as viúvas dos gregos eram desprezadas no ministério cotidiano. E houve essa murmuração, houve essa contenda. Levaram o caso aos apóstolos, e os apóstolos decidiram convocar a multidão dos discípulos. Filipe não estava no grupo dos murmuradores. Filipe estava entre a multidão, mas ele era referência e era diferença no meio da multidão dos discípulos. E os apóstolos decidiram que não era razoável que eles deixassem o ministério da palavra e da oração e fossem servir as mesas. E eles decidiram e disseram: escolham, pois, homens, 7 homens de boa reputação. Vamos ver aqui nas Escrituras. Capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação. Aleluia! Ele era um anônimo, ele não tinha intimidade com os apóstolos, mas ele era discípulo de Jesus e era alguém que tinha boa reputação. Irmãos, como é raro nessa sociedade, infelizmente também no meio da igreja, encontrar pessoas de boa reputação. Alguém que compra fiado, paga, pede emprestado, devolve. Alguém que não comete injustiça, alguém que tem boa reputação. Existem pessoas que têm má reputação.
Exemplo: alguém de má reputação, trabalha em alguma área da vida, e aí alguém diz: olha, tem um irmão que trabalha e é servente, fulano de tal. Aí indica a pessoa, aí depois eu vou chamar outra pessoa que conhece a pessoa, diz: você vai chamar quem? Aquele irmão, o servente? Espera sentado, porque ele não vai. Isso é má reputação. Porque alguém que tem uma boa reputação, se falar que vai, vai. Aleluia. Se falar que faz, faz. E as escrituras dizem que Filipe, ele era alguém que tinha boa reputação. Será se porventura alguém vai indicar você a outra pessoa por causa da sua boa reputação? Alguém porventura tem uma vaga em uma empresa e alguém diz: eu vou indicar aquela irmã, aquele irmão, porque eles têm uma boa reputação. Ou alguém vai dizer: eu não vou indicar, porque logo no primeiro de trabalho vai chegar atrasado, vai fazer um serviço relaxado, e depois o abacaxi vem para mim. O nome disso, meus irmãos, é má reputação. Não basta apenas ser discípulo, estar no meio da multidão. Nós precisamos ter boa reputação. Aleluia. E os apóstolos disseram: escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Meus irmãos, o primeiro que aparece, Estevão. O segundo, Filipe. Eles, 7 homens, foram os primeiros diáconos da igreja, os primeiros escolhidos para servirem à mesa, para estarem à frente da ação social da igreja. Boa reputação, cheio do Espírito Santo. Tem gente que até parece cheio do Espírito Santo, até parece, mas não é. Você vê que Filipe não coloca dificuldade alguma para servir as mesas, para ir atrás de cesta básica, para dar as viúvas dos gregos. Ele não coloca nenhuma dificuldade. Se fosse muita gente que eu conheço hoje, o pastor Abel perdeu a visão. Eu tenho boa reputação, sou cheio do Espírito Santo, de sabedoria, e ele quer que eu pegue uma cesta básica e leve para uma viúva. Aonde é que está a visão do pastor Abel? Esse homem era para me colocar para pregar dia de domingo na igreja, ou no mínimo na quarta-feira na igreja. Irmãos, tem gente que é cheio de qualquer coisa, menos cheio do Espírito Santo. Ele começa sendo discípulo, e na igreja ele começa servindo às mesas. A palavra dos apóstolos era: nós não podemos deixar a palavra de Deus e a oração e servir as mesas, porque senão, se a gente for servir as mesas, não vamos ter tempo para ler a palavra e para orar. E esses homens, eles aparecem na igreja para calar a boca dos murmuradores. Mas sabe qual é o pior? Que às vezes o próprio murmurador reclama insatisfação, resistência ao ensino das Escrituras. Irmãos, qual é o tema da pregação? História de Filipe. Agora que eu comecei a pregar, vocês já ficaram murcho. A história de Filipe. Nós ouvimos muita gente pregar sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, e raramente se ouve alguém pregar sobre esse homem, sobre Filipe. Leia a história do Filipe, leia a história desse Filipe que era diácono da igreja, leia a história do apóstolo Filipe. O Filipe diácono, ele superou o apóstolo Filipe.
Mas vai ver a história do diácono Filipe. Procura saber a história dele. Ele aparece para tirar, não foi nem para tirar, para impedir que a sobrecarga estivesse sobre a liderança da igreja. Quando uma família está necessitada, quando as pessoas sabem que aquela família precisa de uma cesta básica, a primeira coisa que eles fazem, fala com o pastor, não é? Mas na Bíblia fala com os diáconos. Não, irmão, não é? Fala com os diáconos. É os diáconos que estão à frente do departamento social da igreja. Isso é a Bíblia, irmão. Claro que o pastor pode ajudar também, mas quem está à frente para alavancar, para fazer as coisas acontecerem, caminhar, para acabar a murmuração no meio do povo, quem apareceu foi 7 diáconos, que estavam tomando de conta de uma multidão. Eles apareceram. Vamos continuar aqui, amém, irmão? Amém. Você está mais se lembrando do tema, no meio do caminho aqui. Aleluia. Para entregar a cesta básica, para levar alimento às famílias, eles não colocam nenhuma dificuldade. Você já viu hoje a falsa espiritualidade no meio do povo? Se o pastor chegar para alguém, o irmão está no departamento social da igreja, pastor, eu vou orar, vou fazer uma oração. Vai orar quem, meu irmão? Eu vou orar, pastor, eu não estou sentindo de Deus. Assim, se eu sentir, irmão, vamos pegar uma vassoura, vamos pegar a vassoura de Jeová e tirar esse lixo do nosso meio, irmão. Queridos, escolhe 7 homens. Aí chegaram para Filipe, chegaram para Estevão, chegaram para Filipe, você é a pessoa escolhida para ser dos 7 diáconos da igreja, para servir as mesas. Eis-me aqui. Ele foi, não colocou dificuldade, não colocou empecilho, não colocou barreira. Ele foi. Só que a história dele não termina aí. A história dele não termina ele levando cestas básicas para as viúvas dos gregos. Não termina aí. A história dele continua. Porque, irmão, na vida de quem tem um coração servidor, a vida continua. Não vai acabar aí, não. Queridos, no ministério cotidiano eram 7. Os que se destacaram mais foi Estevão e Filipe, os 2 diáconos que se destacaram mais na história da igreja, na história dos diáconos. Só que o companheiro de Filipe, que era Estevão também, as escrituras dizem que os judeus, por inveja, levantaram, eles subornaram homens perversos para dizerem: nós vimos Filipe blasfemar contra Deus, contra o templo, contra a lei de Moisés. O que é que acontece? O Estevão é levado ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote pergunta se aquilo realmente era verdade. Estevão, cheio de fé do Espírito Santo, começa a pregar ali a palavra de Deus. Ele usa vários textos das Escrituras, porque eu sei que eu vou ter que resumir muita coisa aqui. Usa vários textos das Escrituras. Fala desde o início, desde a promessa de Deus, fala do deserto, fala do Messias, fala do Cristo. E o que acontece? Eles viram a face de Estevão brilhando como a de um anjo. E aí Estevão dá uma palavra dura e disse: homens de coração duro, que resistem ao Espírito Santo. Aí que eles ficaram mais revoltados e furiosos. Nós temos que olhar para nós. Quando alguém fala a palavra de Deus, o que você sente? Indignação, revolta. Vou mudar de igreja, vou para outra igreja. O que você sente? Resumindo a história, Estevão foi apedrejado, viu o céu aberto, Jesus à direita de Deus, e ele disse: Senhor, não impute a ele os seus pecados. Sendo apedrejado, sendo injuriado, caluniado, difamado, irmãos,
No coração de Estevão não há lugar para raiz de amargura, não há lugar para mágoa, não há lugar para ressentimento, não há porque ele é um homem cheio de fé, não há porque ele é um homem cheio do Espírito Santo, não há porque ele é um homem cheio de sabedoria. Se você vê alguém na igreja ressentido, magoado, amargurado, meu irmão, não está cheio de Espírito Santo não. Pode estar cheio de mágoa, de qualquer outra coisa. Aleluia. Pode estar cheio de emoção, de qualquer outra coisa. Lembra? Filipe era um dos 7 diáconos da igreja. O Estevão agora é o mártir da igreja. Ele foi morto. Houve uma grande perseguição. Saulo se denomina o inimigo número 1 da igreja, o inimigo número 1 dos cristãos. Veja o que acontece. Ele sabe da morte de Estevão. Ele sabe que Estevão foi martirizado por pregar a palavra de Deus, mas ele não retrocede, ele não abandona a sua fé, ele não desiste do seu Cristo. Ele faz algo incrível. Atos 8. Aleluia. Versículo 5. E descendo Filipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe, ele desce a cidade de Samaria e ele está pregando a Cristo. Veja algo aqui incrível. Lucas, capítulo 9, versículo 53. Veja a diferença. Olha a diferença, olha o que aconteceu. Lucas 9, versículo 53. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Voltando um pouco, versículo 52. Jesus dizendo: e mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Jesus envia mensageiros para onde, irmãos? Uma aldeia de samaritanos, para preparar para Jesus uma pousada. Quando os samaritanos viram o aspecto de Jesus, que era de quem ia para Jerusalém, as Escrituras dizem que os samaritanos não receberam Jesus. Você já viu que como no meio do povo surgem tantas ideias erradas? No passado alguém rejeitou Jesus, aí outro vai querer evangelizar. Não vai não, ele já rejeitou Jesus. Eles não receberam Jesus. Mas Filipe, o diácono Filipe, ele não se esquece de Samaria. Ele não abre mão de Samaria. Ele desce a Samaria e ele vai anunciar a Cristo. Aleluia. Aquilo que os mensageiros de Jesus não conseguiram em Samaria, Filipe, sozinho com seu Deus, ele consegue. Glória a Deus. Filipe não foi com outro discípulo. A Bíblia diz que Filipe, ele desceu. Irmãos, nós não podemos viver uma vida, nós não podemos querer viver a vida do reino, a vida do evangelho, por ideias humanas, por lógicas. Não é porque alguém não conseguiu, não significa que você não vai conseguir. Não é porque alguém não ganhou aquele teu vizinho ateu para Jesus, não significa que você não vai ganhá-lo. Queridos, tenha uma boa reputação, seja cheio do Espírito Santo e de sabedoria, e vai. Glória a Deus. Vai e anuncia a Cristo. Só voltando um pouco, irmãos, os mensageiros chegaram lá procurando uma hospedagem para Jesus. Eles iam pagar para que Jesus fosse hospedado. Vamos usar a linguagem hotel, que é mais conhecida, hotel, né? Para hospedar Jesus. E eles rejeitaram. Agora chega um diácono da igreja. Não era um apóstolo, não era um evangelista, um diácono da igreja, de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, vivendo um tipo de perseguição. Há pouco tempo ele perde o seu companheiro de ministério, porque o companheiro foi morto apredejado, chamado Estevão.
Estevão, mas ele não desanima, ele não abre mão, ele não desiste do chamado de Deus na vida dele. Na porta da para dure eterno possível, louvado é homem. Enquanto você ficar correndo atrás, brigando por posição, a sua vida vai ser a mesma. Quando você decidir ter um coração servidor, ser útil à obra de Deus, vai chegar um novo tempo de Deus para você. Aleluia. Glória a Deus. Filipe chega em Samaria e ele anuncia a Cristo. Filipe não chega lá falando, no passado vocês não hospedaram Jesus, vocês são maus, vocês são perversos, irmãos. Eu me lembro do tempo que nós fazíamos um culto aqui no Curió, na casa do pai do Vitor, o presbítero Rabelo, e aparecia lá um irmão, um visitante, e o Rabelo deu a oportunidade para ele. Olha a pregação do homem: pecador, árvore ruim, tu vai ser cortado e lançado no fogo, pecador, árvore ruim. Sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. Filipe não chega criticando, não chega acusando, não chega condenando. Sabe por quê? Nós não ganhamos mais pessoas para Jesus? Porque nós não sabemos como chegar. O Filipe, ele chega anunciando a Cristo. Ele chega anunciando Jesus é o Cristo. Ele chega anunciando a palavra de Deus. Ele não chega acusando, ele não chega criticando. Queridos, se você for se aproximar de alguém para criticar e acusar, não vá não. Ou você vai porque ama aquela vida e vai anunciar a Cristo e vai ver a graça de Deus alcançando aquela vida. Ou fica na tua mesmo. Meus irmãos, não é porque alguém no passado rejeitou Jesus que agora no presente ele vai rejeitar. No passado alguém rejeitou Jesus por ignorância, porque havia uma intriga entre os samaritanos e os judeus. E aí Filipe chega para anunciar Cristo, para demolir essa intriga, essa barreira que separava os samaritanos dos judeus. Ele anuncia Cristo. Vamos ver o que acontece em Samaria? Aleluia. Ele foi a Samaria. Ele foi a outro lugar que Jesus foi rejeitado no passado. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. O texto diz as multidões, não diz a multidão, diz as multidões ouviam atentamente ao que Filipe dizia. Como é triste que às vezes na igreja, a pessoa que está anos na igreja, o pregador, a pregadora, alguém está pregando, a pessoa não está atenta, a pessoa está desapercebida, a pessoa está conversando, a pessoa está pensando na casa dela, na casa dele, está pensando em algo que vai ter que fazer amanhã. Mas as multidões que ainda não haviam conhecido Jesus estavam ouvindo atentamente o que Filipe estava pregando. E quando eles ouviam atentamente, eles começaram a ver os sinais, os milagres que Filipe fazia. Os endemoniados eram libertos, os espíritos imundos saíram das pessoas. Versículo 7: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham. Você sabia que o espírito imundo, ele é tão imundo que ele pensa que o ser humano é dele. Ele pensa, é meu, é minha propriedade. Aí Filipe chega e diz, não, bora saindo. Vai embora em nome de Jesus. Vai saindo, em nome de Jesus. Porque eu vim aqui para anunciar a Cristo. Glória a Deus. Os demônios saíram, as pessoas eram libertas. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Muitos, não eram poucos. Mas ele era um diácono. Você já viu o
me engano de muitas pessoas. Não, quando eu for evangelista, eu vou evangelizar. Ah, quando eu for um pastor aí, eu já fiz um voto com Deus, quando eu for, não vai fazer nunca isso. Um diácono. Não foi outro com ele, não foi outro diácono, não. Ele foi a Samaria. E ele foi porque ele sabia quem estava com ele. Jesus estava com ele, por isso que ele foi. E naquela cidade, versículo 8, havia grande alegria. Não havia apenas alegria, pouca alegria. O texto diz, Filipe chegou lá na cidade. Porque sabe por que antes não havia grande alegria? Por causa dos demônios, por causa das enfermidades, por causa das doenças. Demônios e as enfermidades fizeram de Samaria uma cidade triste. Querido, querida, você não pode ser alguém triste. Você não pode ser uma pessoa triste. O diabo, os demônios querem que você seja alguém triste. Filipe chega, anuncia Cristo, expulsa os demônios, as pessoas são libertas, os paralíticos, os coxos são curados. E na cidade há grande alegria. Aleluia. Da palavra do homem. Tu dades o sobre a mente do homem fadado. Porque tem gente que se chegar perto de uma pessoa triste, a pessoa fica mais triste. Se chegar próximo de uma pessoa que está caminhando a depressão, já joga a pessoa na depressão. Cai logo a depressão. Mas Filipe chega lá, sendo o instrumento de Deus para aquela cidade. Você tem sido instrumento de quem? Na tua casa, na tua igreja, o que você tem levado para a sua casa? É grande alegria ou é tristeza? Será se você teria coragem, papai e mamãe, de perguntar aos seus filhos? Você que é pai, dizer, ó, meu filho, eu sou o pai que você queria realmente ter? Realmente eu causo em você alegria? Ou você nunca vai ter coragem, porque você já sabe a resposta do seu filho e da sua filha? Você é alguém que leva alegria? Você é alguém que leva alegria para a tua família? Ou você é uma pessoa frustrada, amargurada? Um dia eu fui tentar evangelizar um homem. Ele disse para mim, irmão, eu não gosto de nada. Eu não gosto de nada, irmão. Eu tenho pena da coitada da mulher dele. Porque casar com uma pessoa que não gosta de nada, meu. Ele disse para mim isso. Eu não gosto de nada. E ainda repetiu, eu não gosto de nada, irmão. Sabe o que eu fiz? Eu saí pela direita, irmão. Uma pessoa que diz que não gosta de nada. E sabe o que é o mais triste? Pessoas que passam a vida na igreja, anos na igreja. Pessoas amarguradas, amargas. Há algo de errado dentro de você. Eu não gosto de nada. Há algo de errado em você. Ele leva grande alegria para aquela cidade, sendo um instrumento de Deus. Irmãos, na cidade tinha um personagem chamado Simão, o mágico, que há muitos anos, havia iludido os samaritanos da cidade de Samaria, ao ponto do menor ao maior, todos obedeciam a ele. Tem crente que só vai evangelizar na rua se souber. Lá tem bruxa? Não, lá naquela rua não, pastor Bel. Lá tem um bruxo lá que, meu Deus do céu. Mas tem, lá é o lugar para você ir, é lá mesmo. Glória a Deus. Meus irmãos, há anos, muitos anos, o povo estava iludido. Os samaritanos estavam iludidos com mágicas. Aí chega alguém e leva o reino de Deus. Chega alguém e anuncia o nome de Jesus. Chega alguém e prega a verdade para aquele povo. E agora, irmãos, no versículo 12 diz assim: mas como cresce em Filipe, que eles pregavam acerca do reino dos céus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. O povo de Samaria
falando é a verdade. Vamos abandonar esse Simão, esse mágico que há muito tempo nos iludiu. Nós não vamos mais obedecer a ele. Nós vamos agora obedecer ao homem de Deus. Glória a Deus. Queridos, ao ponto que até o mágico Simão, ele se converteu e também foi batizado. Diácono Filipe, alguém que não é muito conhecido dos irmãos da igreja. Sabe o que acontece? Os apóstolos souberam que a palavra de Deus tinha chegado em Samaria, que tudo que estava acontecendo. Olha quem chega lá. Versículo 14 do capítulo 8. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Filipe não ficava. Manda uma carta aí para os irmãos lá em Jerusalém. Fala lá que eu estou sozinho aqui, é demônio demais. Rapaz, eu preciso de alguém para me ajudar aqui em Samaria. Ele estava lá fazendo a obra de Deus, sendo usado por Deus. Alguém avisou lá. E aí enviaram para lá o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Queridos irmãos, a morte sensala, o mundo de luta, a voz da palavra santa, a ordem. Você tem que ser uma pessoa sã na fé. Você não pode ser uma pessoa doente, inconstante. Vai se animando, alguma coisinha acontece, você para. Ah não, se o pastor Abel viesse aqui me ajudar, era melhor. Não, se aquela irmã viesse aqui, aí rapaz, os demônios iam embora. Chegaram lá Pedro, João, a cidade dominada pela alegria de Deus. Sabe o que acontece? Em Atos 8:26, para ganhar tempo, um anjo do Senhor fala para ele. Vamos ler? Amém. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Irmãos, imagina você vai para uma cidade que ninguém quer ir, que no passado alguém foi, não foram bem sucedidos. Agora você chega lá, você é instrumento de Deus para a cidade. Muita gente antigamente era endemoniada, não são mais, estão libertos, aceitam Jesus, são batizados, coxos, paralíticos são curados. Está tudo bem, chega Pedro, chega o apóstolo João. Aí o anjo do Senhor diz: Filipe, se levanta aí. Mas não é se levanta, vai para uma cidade maior, mais avivada. Não. Filipe, se levanta, vai, desce. Você vê, olha a linguagem, desce. Ele desce a Samaria, ele desce de Jerusalém. É esse o caminho, nós temos que descer. Às vezes nós nos sentimos bom demais, não? A gente tem cada pensamento bom. Desce. Filipe desce para pregar em Jerusalém. Ele desce de Jerusalém para ir para casa. É incrível que o anjo do Senhor não disse o que ele iria fazer lá. Disse: ao desce para casa, lá está deserto. Irmãos, lá, Filipe, está deserto. Ele se levantou e desceu e foi. Porque alguém que é cheio do Espírito Santo não resiste ao mensageiro de Deus. Aleluia. Ele não disse: ó, anjo do Senhor, agora que as coisas melhorou, a cidade está cheia de alegria, o Simão mágico não larga do meu pé, de contínuo está andando comigo. Irmão Filipe era alguém tão extraordinário, as pessoas amavam andar com ele, tinham prazer de andar com ele. Eu vejo algumas coisas reclamando: pastor, meu filho anda comigo, a minha filha. Quem vai querer andar com uma pessoa amarga, meu irmão? Quem vai querer andar com uma pessoa infeliz? Critica tudo e todos,
nunca está satisfeito, nunca está satisfeita. Filipe era alguém, até o Simão, depois não largava mais o pé de Filipe, de contínuo andava com ele. Senhor, aqui é meu Deus, ele não fala não, ele vai. E ele vai lá para o lugar deserto, ele vai para casa, o lugar estava no deserto. Ele está lá no lugar que o anjo do Senhor falou para ele. Ele não está mais lá em Samaria. Ele havia cumprido a missão que Deus havia confiado a ele em Samaria. Agora estava lá no lugar deserto. Vamos ver aqui, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, o capítulo 8, versículo 29. E disse o Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus: chega-te, ajunta-te a esse carro ou carruagem. Ele está lá, quando menos espera, vem regressando uma carruagem. O texto diz, os versículos antes, que o eunuco, mordomo principal, mordomo-mor da rainha Cândace, da Etiópia, tomava de conta de todos os tesouros da rainha. Um homem bem-sucedido, um homem honesto, foi para Jerusalém adorar a Deus, estava voltando para a Etiópia. O Espírito Santo disse: se aproxima desse carro, dessa carruagem. Se fosse muitos aqui, Espírito Santo, esse homem vai pensar que eu sou ladrão. Num lugar deserto desse, a carruagem, esse homem é rico. Se eu for me aproximando, ele vai pensar que eu sou um ladrão. Com certeza, ele tem uma equipe aí, tem uns seguranças aí, porque ele é uma pessoa muito importante lá na Etiópia. Então, se eu for, ele vai pensar que eu sou ladrão. Ele não faz nada disso. A Bíblia diz que ele correu em direção ao carro. As Escrituras dizem, meus irmãos, que é melhor a gente obedecer. Aleluia. Obedecer. Aleluia. Filipe era obediente. Obediente ao seu Deus, obediente ao anjo do Senhor, obediente ao Espírito Santo, obediente aos apóstolos. E ele se aproxima. Aí ele viu que o homem estava lendo livro do profeta Isaías. Porque tem gente que é tão ignorante. Deus diz: se aproxima. Aí ele se aproxima. Aí ele está vendo. Porque tem coisa que Deus fala com você e tem coisa que você já está vendo. Não precisa esperar Deus dizer: olha, ajuda. Um exemplo: você está vendo uma pessoa que realmente está passando necessidade, está em aperto mesmo. Pastor Abel, se Deus falar comigo, eu vou ajudar aquele irmão. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. As Escrituras dizem que a fé sem as obras é morta. Nós temos que olhar para dentro de nós. A fé que está em nós, está viva ou está morta? Vai revelar se ela está morta, se nós não temos obras, se nós não temos ações. Irmãos, ele viu, o homem estava lendo o profeta Isaías. E ele faz uma pergunta ao homem: você entende o que você está lendo? Aí o homem disse para ele: como eu vou entender se alguém não me explica? Tem muita gente aí fora em seitas, falsas religiões, porque não entende, porque aprendeu que todo caminho leva a Deus, que todas as religiões são de Deus, mas isso não é verdade. É preciso um Filipe aparecer a essas pessoas e falar: você entende? Eu estava há poucos dias agora numa saída do irmão Flaviano, e a gente conversando, aí chega uma moça que há anos eu não via. Eu olhei no braço dela, tinha uma tatuagem. Na aparência eu pensava que era a tatuagem do Buda. Eu pensando, parecida, na minha mente, olha, a tatuagem do Buda. Aí eu, tudo bem, há anos eu não vi essa moça. Tal, pegado, bem, tal. Comecei a conversar e eu comecei a fazer perguntas a ela. Aí ela disse: não, eu sou da igreja messiânica e tal, não sei o que. Aí eu, inocente, olhei pro braço dela:
Ela, não, aqui não é o Buda não. Aqui é a deusa tal, que agora o líder da messiânica é a reencarnação. Aí eu disse assim para ela: você acredita na reencarnação? Acredito. Você acredita? Eu disse para ela: olha para a humanidade. A humanidade tem mais ou menos 6.000 anos. Eu disse: moça, entre a ideia da reencarnação e a realidade que a humanidade está vivendo, há uma distância terrível. Porque em 6.000 anos, se a reencarnação fosse verdadeira, esse mundo estava uma maravilha. Mas a humanidade está caminhando a cada dia de mal a pior. O ser humano está mais cruel, mais perverso, mais egoísta. E comecei e falando. E ela ficou olhando. Entre o que a doutrina da reencarnação diz e a história da humanidade, a realidade, há uma distância muito grande. E eu disse: Jesus, o Evangelho do Reino de Deus, é que transforma as pessoas. Queridos, não adianta o ser humano se iludir. Hebreus 9:27 diz que Deus deu uma ordem: o homem morre uma vez, depois do juízo. Mas ela está iludida com ideias humanas, ideias de espíritos, de mentira. E eu perguntei: como é que está o seu relacionamento com Deus? Ela disse: eu sou meia rebelde. Eu sou indisciplinada. Queridos, é preciso você aparecer a essas pessoas. Anuncia Jesus. Se não fosse Jesus, se não fosse o Evangelho, se não fosse a igreja, essa humanidade já tinha apodrecido há muito tempo. Deus já havia destruído a humanidade inteira. Você entende? Eu não entendo. Alguém tem que me explicar. Sobe na carruagem. Irmãos, Felipe nunca tinha andado de carruagem, principalmente carruagem real, né? E ali estava com ele, depois da rainha, alguém muito importante. E agora Felipe está na carruagem, e a carruagem está caminhando. No mínimo 2 cavalos para a carruagem, né? Pelo nível que aquele homem era. A Bíblia diz, queridos, vamos conferir aqui. Confira nas Escrituras, Atos 8, versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta Escritura, lhe anunciou a Jesus. Irmão, tem gente que às vezes você tem que fazer assim: não fala não, pelo amor, não fala não. Porque se abrir a boca, estragou tudo. Se abrir a boca, estraga tudo. Eu me lembro de irmãos, nós estamos evangelizando, e eu discernindo bem próximo de ganhar a vida para Jesus. O irmão abriu a boca, acabou com tudo. Filipe, ele abriu a boca dele e ele anunciou a Jesus. Para de abrir a tua boca para amaldiçoar teu dia, para amaldiçoar tua família, para amaldiçoar tua igreja, para amaldiçoar o teu marido, teus filhos. Abre a tua boca, fala de Jesus. Glória a Deus. Abre a sua boca e anuncia Jesus. A carruagem está caminhando, está andando. O eunuco vê águas. Não foi preciso Filipe falar sobre ele. Quer ser batizado ou não quer? O homem disse: está aqui água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: é lícito se você crê de todo o seu coração. E o homem disse:
Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Quando você se aproxima de alguém, você vai inspirar, influenciar aquela pessoa a crer em Jesus ou duvidar dele? Se alguém olhar para a sua vida, vai crer em Jesus ou vai duvidar de Jesus? Queridos, o homem viu água, Filipe disse: é permitido, se você crer de todo o coração, eu creio. Aí ele disse: parem a carruagem para. Os dois descem, Filipe o batiza nas águas. Olha o que acontece aqui. Atos 8:39. E quando saíam da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Filipe não permitiu que aquele homem voltasse para Jerusalém com a mentalidade judaica. Ele apareceu a vida daquele homem para que aquele homem voltasse para Jerusalém dizendo: eu creio em Jesus, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. E aquele homem volta jubiloso, cheio de alegria. Filipe foi arrebatado, o Espírito do Senhor o arrebatou, e agora ele estava em Azoto. Querido, como é importantíssimo a gente obedecer a Deus e não andarmos pela nossa lógica, nossa ideia. Se fosse um de nós, anjos do Senhor, vamos ficar em Jerusalém mesmo. Espírito Santo, lugar deserto, não. Ele teve uma experiência com Deus que raramente nas Escrituras outro teve. Na verdade, como ele teve, nenhum outro teve. Porque Elias foi trasladado para o céu, paraíso. Enoque do mesmo jeito. Só que Filipe foi diferente. Ele saiu do deserto, do lugar do batismo, e agora ele está em Azoto, anunciando o Evangelho em muitas outras cidades. Mas a história dele não termina aí. Para a gente terminar, Atos 21, versículo 8. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nosso Deus. A voz elevada do mundo de lá negrane. Permita que a voz de Deus, que a palavra de Deus lave o seu interior. Atos 21, 8. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Queridos, você tem noção do que é hospedar na tua casa o apóstolo Paulo, o evangelista Lucas, o doutor Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, e outros que estavam com Paulo? Quando Paulo chega lá, ele já era evangelista. Boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria, escolhido para ser diácono, sendo usado por Deus onde quer que Deus o enviasse. E agora ele é evangelista, ele está na sua casa, e chega na casa dele Paulo, Lucas, outros irmãos, para ficar hospedados, e a Bíblia diz que eles ficaram muitos dias. Se alguém for na tua casa, passa alguns minutos, que casa é essa, meu irmão? Hein? A paz que está parecendo com o inferno. Vamos embora, está igual a história de uma irmã colocou na casa dela, propriedade de Jesus. O missionário foi ficar hospedado lá, começou logo a confusão dela com o marido, com os filhos, e a maior confusão do mundo. E o missionário chegava cansado, ia tomar banho. Disse: não vou ficar aqui não, meu Deus. Eu pegou as coisinhas dele, foi embora. Ele olhou para casa e disse: propriedade de Jesus, mas está alugada para o diabo. Você não pode alugar a sua vida para o diabo não, meu irmão. Alguém tem que chegar na tua casa: meu irmão, que casa abençoada, que paz, que tranquilidade, que maravilha. Ficaram muitos dias lá. Irmãos, ele tinha 4 filhas. Tinha 4 filhas. E as 4 eram donzelas. Eram virgens. Eram puras. E eram puras.
chamado dele e o ajudou no ministério. Aleluia. Ela não ficava contra ele, a favor das filhas. Irmãos, isso é muito importante. O exemplo dos pais. As 4 filhas eram donzelas e elas profetizavam, meus irmãos. Ah, meu Deus do céu. Meus irmãos, ele estava na casa dele. Eu não sei se o empresário da época, não sei, talvez. Chegou, Felipe, essa casa aqui é para você, é sua. Deus te abençoe. Irmão, quem ama servir ao Senhor, quem ama fazer a obra de Deus, Deus usa das pessoas. Aleluia. A casa era dele, casa própria. Tinha 4 filhas. Você já viu? Pastor, criar filho hoje. O pessoal já é desanimado. Criar filho, meu Deus, nesse mundo. Seja exemplo, lute por sua família, coloque limites, fale para suas filhinhas, mamãe, aqui a meninazinha da escola está namorando, tá? Qual a idade dela? 11 anos. Minha filha, você só vai começar a namorar no mínimo 15 anos e tem que ser com o menino de Deus, senão, ó, fora. As 4 filhas eram donzelas. Não, pastor, o que o senhor... O senhor não está sabendo como é que está a sociedade agora, não. Eu sei, estou sabendo que está aqui, ó, palavra de Deus. Aleluia. Sobre essa sociedade incrédula, perversa, é a palavra de Deus. Irmão, 4 filhas donzelas, puras, e profetizavam, viu, irmão? Irmãos, é por isso que eles não queriam sair de lá. Porque a casa desse homem era uma maravilha. Era um lugar que Deus falava. A casa dele, Deus falava. Irmão, na tua casa, quem é que fala lá? Quem está falando na tua casa? É Deus ou Satanás? Porque tem muitas famílias aí que estão falando é Satanás. O amor esfriou. Pastor, o amor esfriou. Deixa essa mulher. Quem está falando lá é Satanás. É que o senhor não sabe os problemas. Desde seu problema seja instrumento de Deus para a sua família. Quem está falando na sua casa? Quem fala lá na sua casa? Quem fala? Deus. Quem que fala na sua casa? Nós não temos noção, irmão. Porque hospedar na casa da gente, um homem como Paulo, o apóstolo, como Lucas, que com certeza outras experiências, outros acontecimentos que não estão registrados nas Escrituras, porque tudo que está aqui é inspiração de Deus, aprovação de Deus, que viva voz pessoalmente. Dá para imaginar como é que era lá quando Paulo chegou? Lucas, Paulo falando das suas experiências, falando assim para ele.